E aí, galera do Me Salva? Nessa aula, a gente vai ver a modelagem de processos térmicos. Os processos térmicos são todos aqueles em que a gente quer mudar de alguma forma a temperatura. Pode ser para mais, como no caso de chuveiros e no caso de fornos. Uou! Ou pode ser também para menos, como no caso de refrigeradores. Esses são processos que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Dentro de casa. Mas existe também um processo muito importante na indústria, que é o aquecimento de caldeiras. E também grandes fornos, muito maiores do que isso que a gente vê em casa. E aí, nesses processos, é crucial para a saúde de todos os funcionários que a temperatura seja bem controlada. Certo? Então vamos pegar aqui um processo térmico muito comum, nosso forno, e vamos fazer a modelagem dele. Ok? Começando então. A gente precisa saber tudo que entra de temperatura nesse forno e tudo que sai. O que entra de temperatura ou de calor, a gente pode dizer que é dado pela resistência que tem nesse forno na parte de baixo. Principalmente na parte de baixo, certo? A parte de cima é opcional. Então, essa resistência, ela dá uma entrada de calor com uma certa potência, que a gente vai chamar de P. E é a nossa entrada de calor, certo? Aqui, o que sai de calor do nosso forno é aquilo que ele perde para o ambiente, certo? Então, o calor que sai a gente vai chamar de PS, a potência que sai, vai ser dada pela diferença de temperatura entre o forno, que a gente vai chamar de T, e a temperatura de fora. Quanto mais frio tiver fora, mais difícil vai ser o forno de esquentar, porque ele vai perder muita potência para o exterior, ok? E isso vai ser multiplicado por uma constante, que a gente chama de kT. Essa aqui é a constante de perda do forno para o ambiente externo, ok? A gente sabe então a potência que entra, que é dada pela nossa resistência, a PR, e a gente sabe a potência que sai. Então, a gente sabe que a variação de calor, que a gente chama geralmente de delta, na variação do tempo, vai ser a potência que entra, que é a PR, menos a potência que sai. Ou seja, utilizando aqui o nosso conceito de derivada, dq dt vai ser igual a PR menos a PS, que é kT, T menos TA. Outra informação importante que a gente tem do forno, que é uma das leis da termodinâmica, é que toda variação de temperatura dele vai ser relacionada à variação de calor, que a gente chama de Q, certo? E essa relação vai ser dada por uma constante C, que é a capacidade térmica do nosso forno. Assim, a gente tem aqui, dividindo os dois lados por dt, a gente tem dq dt nessa equação e nessa, e a gente quer encontrar uma equação para a temperatura. Então, a gente vai igualar essa equação a essa. Beleza? Seguindo aqui, dq dt, que é cdt dt, ok? Em que o dt de cima é a temperatura e o dt de baixo é do tempo, vai ser igual ao PR, que é a potência da resistência, menos kT vezes T menos TA. Aqui, a variável que a gente quer é a temperatura, certo? É a temperatura que a gente quer modificar e que a gente quer controlar. Então, eu vou colocar essa temperatura aqui para esse lado. Vou ficar como? Vou ficar com C dt mais o kT aqui, e do outro lado eu vou ficar com essa PR, que é a potência do resistor, e multiplicando aqui mais kT vezes TA, o que vai nos dar essa equação. Beleza?
A partir dessa equação, a gente tem uma derivada aqui. Ela assim só não me diz muita coisa, por isso a gente vai usar a transformada de Laplace para transformar essa equação. E a gente sabe já que a transformada de Laplace da derivada vai ser S vezes t de S. Então, vamos fazer essa derivada aí para ter a nossa função de transferência toda em S. Aqui, Cs t de S mais kt vezes t de S. Lembrando que eu estou aplicando a transformada de Laplace em todos os variáveis dessa equação. Vai ser igual a nosso P de R de S mais kt, temperatura ambiente de S. Por que essas variáveis dependem de S? Porque elas também variam no tempo, ok? Então, quando eu faço a transformada de Laplace, eu vou ter tudo em função de S. Eu vou aqui isolar o nosso t e vou ter que vai ficar Cs mais kt igual a PR. Eu continuo querendo escrever RR, mas é PR, mais kt TA de S. Se eu passar isso aqui para o outro lado e considerar que isso aqui vai ser a entrada do meu processo, eu vou ter que T de S vai ser igual a entrada dividido por CS mais KT. Ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma certa entrada, e essa entrada, dividido por esse fator aqui, dá a saída. Ou seja, se eu quiser a função de transferência do forno, fazendo a saída dividido pela entrada, eu vou ter 1 sobre CS mais KT. Isso aqui, galera, a relação entre a saída e a entrada é a nossa função de transferência G de S. A nossa caixinha tão amada que a gente viu várias vezes e não sabia o que fazer com ela. Beleza? Essa aqui é a nossa função de transferência do nosso forno. Onde a gente tem a entrada aqui, que vai ser a potência. E essa potência aqui a gente tem como mexer, porque ela é relativa à resistência e à tensão que existem no forno. E a gente tem também KT vezes TA. Isso aqui, galera, a relação com a temperatura ambiente vai ser algo que a gente não tem como mexer. Ou seja, é uma perturbação. A gente não tem como controlar a temperatura ambiente quando a gente está lidando com um forno. E como saída, eu vou ter a temperatura. E assim, galera, esse é o modelo do nosso forno. Só que tem outro detalhe. A distribuição do calor. A gente viu aqui que a gente está considerando a resistência do forno bem embaixo. Isso significa que a temperatura vai ser maior aqui no ponto próximo do resistor do que aqui. Certo? Ou seja, se eu quiser dizer que o forno vai estar toda uma temperatura uniforme, isso leva um tempo. Certo? Ele atrasa até conseguir que toda a temperatura seja uniforme. Isso significa que eu posso adicionar um atraso no meu modelo, para ele ficar mais fiel. Isso para deixar o modelo mais completo, galera. Lembra que a gente viu que tem como ter o modelo simples e completo? Então, isso aqui é para completar o modelo. Então, a nossa G de S vai ter uma parcela em atraso, que a gente viu que é uma exponencial, em S, e vai ter a parcela em relação ao próprio modelo, CS mais KT. E é assim que a gente tem o modelo mais completo possível de um sistema térmico, por exemplo, esse forno. Como observação, aqui a gente viu que a gente tem só um polo, ou seja, ele é um sistema de primeira ordem. A gente não tem termos em S ao quadrado. A gente tem só um termo em S, que vai dar um sistema de primeira ordem. E sistemas de primeira ordem não tem como ser oscilatórios, eles vão ser sistemas que geralmente vão ter essa resposta ao salto. Porque a oscilação sempre requer um par de polos
e tendo só um polo, a gente não tem como ter oscilação. Beleza, galera? Isso é um processo térmico. A gente viu nessa aula alguns processos térmicos que a gente tem no nosso dia a dia e também a modelagem de um deles, que foi o forno. E na próxima aula, um exercício para clarear a mente. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!